Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Matemática Discreta 2. E o tema do vídeo aqui é árvores balanceadas. Esse conceito de árvore balanceada, gente, é um conceito importante na teoria dos grafos, né? Em certas situações nós vamos utilizar uma árvore para armazenar informações que eventualmente vão ser buscadas nessa árvore, se estão nela, ou até mesmo se não estão em uma certa árvore, né? Que nós pensamos estar, mas pode ser que a informação não esteja ali. E esta procura por informações ela é feita por meio de comparações. E a gente vai perceber que, no caso de uma árvore balanceada, o número de comparações vai ser menor do que numa árvore não balanceada, de modo geral. Então, o que acontece? Árvores balanceadas tornam esse processo de busca por essa informação mais rápido, né? Então, por isso, elas vão ter um grande valor para nós. O que acontece? Para a gente entender o conceito de árvore balanceada, a gente vai usar dois conceitos: o nível de um vértice e de altura de uma árvore. Tá certo? E aí a gente vai ver esses dois conceitos, fazer um exemplo e então para o nosso conceito principal, né, que é o de árvore balanceada. Vamos ao primeiro. Ó. Nível de um vértice. O nível de um vértice é o comprimento do único caminho desde a raiz até esse vértice. Por a gente estar numa árvore, né, não sei se você vai se lembrar, mas existe, das dois vértices para cá, existe um único caminho que os conecta. Certo? Então, por exemplo, se eu quero ir aqui do vértice B para o vértice F, só tem um caminho. Ó. Eu venho aqui em A, venho aqui em D, venho em H, venho em I, depois venho aqui em L. Porém, o nível é definido a partir da raiz. Então, a gente vai precisar ter uma árvore enraizada. Tá certo? Para a gente achar o nível. Então, a gente vai pegar esse caminho que vem da raiz até esse vértice e calcular o comprimento dele. Certo? Só tem um, pronto. Fica fácil. Aí, com base no conceito de nível de um vértice, a gente pode falar de altura de uma árvore. Que é o seguinte, é o valor máximo dentre os níveis de todos os vértices de uma árvore. Tá certo? Então, nós temos aqui um exemplinho para a gente estar aplicando, né, esse conceito. Nós temos aqui o seguinte, ó. Considere a árvore T com raiz A, esta aqui. Tá certo? Então a raiz está aqui em A. Isso aí é importante, porque senão vai mudar o nível de alguns vértices se eu mudar a raiz. Tá certo? É importante onde ela está. Com base nisso, nós temos aqui o item A e o item B. No item A, ele pede o seguinte: determine os níveis dos vértices E, F, I. E no item B, determine a altura de T, desta árvore T aqui. Tá certo? Só botar aqui. Então, gente, ó, o que acontece? Vamos aí no item A. Então, vamos aqui na árvore colocar aqui os vértices que a gente está analisando, né, querendo o nível. Nesse primeiro caso, o vértice E, depois aqui o vértice F e o vértice I. Vamos localizar eles. O nível do vértice E é o comprimento do caminho da raiz A até esse vértice. Ó. 1, 2, eu venho para B e depois venho para E. Do vértice F eu venho para C e depois para F. 2 também. Do vértice I eu venho para D, venho para H, venho para I. 3. Então, nesse caso, né, a nossa solução aqui do item A é 2, 2 e 3, respectivamente. Ou seja, o nível de E é 2, de F é 2 e de I é 3. Certo? E no item B, a altura dessa árvore. Olha só, para facilitar a nossa vida, se você perceber bem, o conceito de altura de uma árvore, ele está muito ligado ao nível das folhas. Porque aqui eu tenho vértices internos. Quais são eles? São os vértices que têm filhos. É o B, o C, o A, o D, o H, o I. Esses vértices nunca vão estar no maior nível. Porque sempre vai ter uma folha a partir deles. Então eu posso analisar só o nível das folhas. Então quais são as folhas dessa árvore? A, E, A, F, G é uma folha. Aí eu tenho essas outras aqui, ó, J, K e L. São vértices que não têm filhos, ó. Vamos identificá-los aqui. O nível aqui de E e de F já foi calculado. O nível de G é quanto? AC, CG, 2, né? Duas arestas. O nível de J é quanto? Eu vou até D, uma, depois vou até H, vou até I, vou até J, ou seja, 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa para K e L, também vão estar no nível 4. Então, a altura dessa árvore, que a gente pode usar essa notação aqui, ó, a altura desta árvore T é 4, certo? Que é o maior dos níveis observados. Beleza? Então, esse é um conceito bem simples, é meio visual mesmo, eu diria. Tá certo? E aí, já tendo em vista esses dois conceitos, a gente pode ir para o conceito principal da nossa aula, que é o de uma árvore balanceada. Uma árvore emália de altura H é dita balanceada se todas suas folhas estão nos níveis H ou H-1. Então, o que a gente vai precisar calcular? Nós vamos precisar calcular a altura da árvore, né? Claro, primeiro o nível de todas as folhas. Eleger o maior dos níveis como altura e verificar se
todas as folhas estão nesse nível da altura ou até no máximo um nível antes. Se tiver mais de uma folha, já não é balanceado. Então observe aqui, ó, as folhas aqui são, nessa primeira árvore, ó, F, né? Quer dizer, o exemplo, né? Vamos ao enunciado, né? Quais das árvores de raiz A, dadas a seguir, são balanceadas? Né? Então eu tenho aqui uma árvore F, uma árvore G e uma árvore H. Observe aqui o seguinte, no caso desta árvore aqui, vamos calcular o nível das folhas dela. As folhas aqui são K, L, F, G, H, M, N e J. Então, o nível aqui de K é quanto? 1, 2, 3. O nível de L, 1, 2, 3. O nível de F, 1, 2. Então, vamos anotar aqui do ladinho do vértice para a gente ver. O nível de G, 2 também. De H, 2. De J aqui é 2, né? A, D, J. De M vai ser 1, 2, 3. E de N, 1, 2, 3. Né? Então, calculamos o nível de todas as folhas. Então, a altura de F é quanto? É o maior dos níveis observados, 3. Aí eu me pergunto, esta árvore aqui, ela é balanceada ou não? Aí a gente vem aqui, ó. A altura dela sendo 3, ela só pode ter folhas nos níveis 3 ou 2. E de fato isso ocorre. Ou seja, ela é balanceada. Vou botar um okzinho para dizer que ela é balanceada. Tá certo? Então essa primeira árvore é balanceada. Vamos para a árvore G. A árvore G, quais são as folhas? D, E, F, G, H e I. Observe que todas elas, ó, estão no nível 2, ó. Então, o nível de D é 2, de E é 2, de F é 2, de G é 2, de H é 2, de I é 2. Então, a altura de G, facilmente, a gente chega que ela vale 2. Aí eu me pergunto, todos os vértices estão no nível 2 ou até no nível 1? Sim, todos eles estão no 2, beleza. Ela também é balanceada, tá tudo ok com ela. Ela é balanceada. Vamos para a última árvore, a árvore H. Observe quais são as folhas aqui. Elas são o vértice F, o vértice E e o vértice C. Né? Todos os restantes, né, são vértices que têm filhos, então são vértices internos. Então, o nível de F é quanto? 1, 2, 3. O nível de E, 1, 2. E o nível de C, somente 1. Né? Então, a altura de H é quanto? 3. Mas eu me pergunto, H é balanceada ou não? Aí você observa. As folhas de H tem que estar no nível 3 ou no nível 2. Mas isto não acontece, porque tem uma folha aqui que está 2 níveis acima da altura. Né? E só pode estar no máximo 1. Né? Acima, assim, ou abaixo, né? Numericamente falando. Né? Então, nesse caso aqui, vou botar um N para dizer que ela não é balanceada. E o problema dela é que o vértice C está no nível 1, quando este deveria estar no nível 3 ou no nível 2, pelo menos. Tá certo? Então, tá aí. Claro que aqui eu não botei a justificativa assim, por escrito, mas você pode estar acessando o meu material. Se você não tiver acesso a ele, você pode pedir nos comentários, eu te passo. Ou, se você já tem acesso a ele, tá isso lá. Eu falo isso porque não está ainda, né? Não coloquei na playlist, porque à medida que eu vou preparando os vídeos, eu vou, então, atualizando o material. E aí, depois que eu preparar toda a playlist, aí eu volto postando ele né, na descrição de todos os vídeos. Se ele ainda não tiver, porque eu ainda não terminei a playlist. Beleza? Então é isso aí, gente. Espero ter entendido, né? Que tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.